Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui você verá o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, mais conhecido como Bananinha e também conhecido como filho do inelegível Bolsonaro. Esse deputado federal fugiu do Brasil. É um traidor da pátria, vive nos Estados Unidos tentando levar informações privilegiadas do Brasil para os Estados Unidos e fugiu recentemente. E recentemente também ele vem dizendo que o Trump tá querendo chegar duro no Alexandre de Moraes, tá querendo perseguir, tá querendo atacar, tá querendo fazer alguma coisa, alguma imposição contra o Alexandre de Moraes. Mas, como todo bolsonarista, Eduardo Bolsonaro é um mentiroso inescrupuloso e foi desmentido pelo próprio governo Trump. Muito obrigado, é isso que esses mentirosozinhos bolsonaristas, traidores da pátria, merecem. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Certos encontros, certos jantares e almoços que ocorrem lá em Brasília. Bem, a análise eu vou deixar com vocês. E agora falando especificamente dessa questão da vinda ao Brasil do encarregado, não, do coordenador para sanções do State Department, o David Gamble. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que o State Department equivale ao MRE no Brasil. É que nos Estados Unidos as atribuições são um pouquinho diferentes, né? Alguns secretariados têm uma parte da MJ, da AGU, outros uma parte da chancelaria que mistura com outras coisas mais. Porém, dá pra gente cravar aqui que o State Department é como se fosse o Ministério das Relações Exteriores. Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos estão de olho no Alexandre de Moraes. É o que esse inescrupuloso mentirosinho tá falando. E quem que seria o chanceler? Seria então o Marco Rubio, que é secretário de Estado, Marco Rubio, só que é status de ministro. Então, debaixo do Marco Rubio está aqui o David Gamble Jr., que é o coordenador para fins de sanção. Quando eu recebi uma chamada de uma pessoa do governo dizendo que ele iria para o Brasil, né, vai ficar pelo menos segunda e terça-feira lá, essa pessoa sabe, assim como todos nós, que isso daí é um claro recado para o Brasil. É para quebrar com qualquer tipo de ideia, com qualquer tipo de narrativa de gente que acha que sanção do Alexandre de Moraes é algo que está sendo falado, o Eduardo está lá no exterior e fala disso. Só está sendo falado por você, você está no exterior porque fugiu do Brasil e só fala disso porque é a única coisa que você pode fazer da vida, você não estudou, você nunca trabalhou, você tem que continuar mamando na teta do Estado e se seu pai estiver no poder, você vai mamar mais ainda nessa teta, né, que é boa, né? Boa, tu continua até daí, né? Porque tu não encontra um emprego no McDonald's e continua a tua vida inútil daí. E etc. Mas é algo que está longe de acontecer. Então, não. Primeiro de tudo, não está longe de acontecer. Eu acho que está mais perto do que a gente imagina. Então, a saída do David Gamble é um primeiro passo mesmo nesse sentido. Tá? Ai, meu Deus. E isso daí mostra que a gente está mais perto do que nunca. Faz o L, Eduardo Bolsonaro, aqui, ó, e todos os bolsonaristas aí, ó. Faz o L, vocês não merecem jamais que eu ou qualquer esquerdista esteja do lado de vocês. Vocês são inescrupulosos, mau caráter. Vocês são a vergonha do Brasil, vocês apoiam esse cara aqui, ó. Jamais. Para essas sessões. Outro ponto que é interessante destacar é que essa delegação que vai ao Brasil, essa comitiva, ela tem mais gente ali no meio. E são pessoas, autoridades americanas, que estão olhando para a questão da segurança nacional norte-americana. Vamos ver se é isso mesmo, pessoal. Porque ele foi desmentido pelo governo Trump. O Trump mesmo desmentiu esse mentirosinho bolsonarista inescrupuloso, traidor da pátria. Fica por aí. E precisa ser caçado urgentemente. Quem concorda, deixa nos comentários. É isso mesmo que eu quero, cassação desse traidor. Tá fazendo o que nos Estados Unidos? Tentando destruir o Brasil, né? É isso que tu gosta de fazer, né? Porque o Brasil destruído, vocês conseguem mamar bem profundamente, né? Nas tetas do Brasil, né? Seus imundos. O governo Trump desmentiu a versão dada por Eduardo Bolsonaro de que um americano seria enviado aqui para o Brasil para tratar sobre sanções contra autoridades brasileiras. Além disso, o UOL revelou que a viagem anunciada por Eduardo Bolsonaro de um funcionário do governo Trump já havia sido organizada pelo próprio governo brasileiro e tem como objetivo estabelecer uma cooperação entre os dois países no combate ao crime organizado. Essas informações são do colunista Jamil Chad. Desde sexta-feira, o deputado licenciado vinha anunciando que David Gamble, acho que assim fala o nome do coordenador do escritório de sanções do Departamento
Departamento de Estado, ele estaria viajando ao Brasil para tratar de medidas que a Casa Branca estaria supostamente pensando em adotar contra o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras, o que, segundo a Casa Branca, não é verdade. Mentiroso! Eduardo Bolsonaro é um mentiroso, espalhem pelo Brasil. Mas quem não sabia disso, ele é filho do Bolsonaro, obviamente foi mal, não precisa, todo mundo já sabe. Antes de ouvir, professor, eu quero te ouvir, Andresa, sobre isso, né? Seria uma, em verdade, uma mentira, né? Que o enviado dos Estados Unidos viria para cá para tratar sobre o ministro Alexandre de Moraes. Pois é a tática, né, dessa turma aí da extrema-direita, e o Eduardo Bolsonaro tá ali, precisa ficar produzindo conteúdo ali para suas redes sociais, ainda mais agora, né, com a proximidade de um ato pela anistia que está sendo convocado ali pelo Bolsonaro e pelos seus aliados aqui em Brasília, seria esse ato. Então a gente vai provavelmente ver cada vez mais informações falsas para dar a impressão para as pessoas de que tem um olhar de alguns países, principalmente dos Estados Unidos, para o que está ocorrendo no Brasil. Me chamou muita atenção o fato da Casa Branca ter desmentido o Eduardo, né, ter deixado claro de que isso não é verdade. Esse acho que é um fato, né, o professor pode até comentar que não é muito comum, ainda mais dada, né, a relação que realmente eles têm, né, a família Bolsonaro com o governo Trump, mas nesse caso aí já falaram, não tem nada a ver com isso, até porque tem muitos negócios, né, envolvendo aí o próprio Elon Musk tem negócios no Brasil, com a Starlink, né, o Trump também tem negócios aqui que envolvem o Brasil, então não sei até que ponto, né, que o Trump vai comprar essa ideia. E claro, o Trump teve um embate direto com o Alexandre de Moraes, né, por conta de questões ali relacionadas a empresas ali dele, mas desta vez, né, jogaram ali desmascararam ali uma mentira que o Eduardo Bolsonaro está tentando espalhar. Agora há pouco, né, eles estão distribuindo um vídeo, né, pelos canais de WhatsApp, pelas redes sociais, convocando as pessoas para essa manifestação aí da anistia, e me chamou a atenção, viu, Diego, nesse vídeo eles colocam a imagem, né, daquela estátua que foi pichada com batom do Perdeu Mané, para poder convocar essas pessoas. A gente sabe que, na verdade, essa anistia não é, né, eles não estariam se mobilizando para fazer uma anistia para os presos do 8 de janeiro, estão se mobilizando, na verdade, para anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos deixar claro aqui, ó, sem anistia para Bolsonaro e para qualquer outro golpista. Ouçam bem, bolsonaristas, estou falando, ó, sem anistia para vocês, seus imundos, nojentos, inescrupulosos, golpistas, traidores, assim como o Eduardo Bolsonaro, mentirosos, assim como o Eduardo Bolsonaro, compartilham fake news, e vocês têm pessoas que estão lutando contra, saibam disso. Tô aqui, ó, tô aqui, Eduardo Bolsonaro, vai trabalhar, vagabundo, você jamais trabalhou na sua vida e você jamais vai ter algo de útil, sabe por quê? O trabalho dignifica o homem e você só destrói todas as coisas. Por isso que eu faço o L, para pessoas como você, contra pessoas como você. Saiba disso. E estão usando, né, de novo, essas pessoas que foram presas para poder fazer essas manifestações. Então, eu queria até ouvir do professor duas coisas com relação a essa negativa aí do governo Bolsonaro, com relação a fake news do Eduardo, e uma outra questão, assim, voltando um pouquinho para o assunto anterior, professor, tem as eleições, né, no ano que vem, o Trump está correndo e fazendo tantas medidas e ocupando o espaço para aproveitar que ele tem maioria no Congresso. Eu diria que ele está correndo contra o tempo para tentar implementar as propostas de campanha dele? São duas situações bem diversas e eu acho que é importante a gente comentar mesmo, Andressa. A primeira delas é a situação relativa ao enviado David Gamble, né? Primeiro de tudo, que a gente precisa lembrar é o seguinte: quem foi que desmentiu, né? Quem desmentiu foi o embaixador americano aqui no Brasil, né? E o que é que ele disse? Olha, David Gamble é um funcionário da Secretaria de Justiça que vem ao Brasil, a convite do Brasil, para assinar acordos de cooperação. É claro que ele lida... Olha isso, o Eduardo Bolsonaro pegou a narrativa e controlou totalmente. Quem convidou foi o próprio governo brasileiro. O cara tá vindo para cá, o David Gamble, está vindo para cá fazer acordos comerciais com o Brasil. E é esse tipo de pessoas que vocês continuam apoiando, bolsonaristas. Pessoal, continuemos aqui na luta contra pessoas inescrupulosas como essas. Estou aqui ao lado de vocês e continuemos lutando. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Vejo vocês na próxima. Se cuidem, até lá. Fui!